estava ouvindo um pouco da biografia de um irmão dos nossos dias, chamado J. Packer, um homem de Deus, um homem precioso, um teólogo britânico, e que, ouvindo da boca dele, no final dos dias dele, o que movia o propósito da vida dele, o que acendia o coração dele, o que colocava em chamas o coração dele, e era a mensagem que ele havia ouvido aos 18 anos de idade, que Cristo havia morrido de maneira expiatória pelos seus pecados, e que era um grande privilégio para ele ter passado toda a sua vida defendendo a fé que ele havia adentrado em Cristo, defendendo a palavra de Deus, defendendo as Escrituras, defendendo a veracidade, a inerrância das Escrituras, a total suficiência das Escrituras, não é? A total necessidade das Escrituras e da fé que havia sido dada a ele no começo da sua caminhada. Ele dizia: fui muito ajudado, e pela graça de Deus, ainda em toda a minha dificuldade de saúde, o Senhor, desde muito novo, fez os pais dele dar uma máquina de escrever para ele. Ele disse que os pais dele estavam dando aquela máquina de maneira profética para ele. Isso é verdade, porque ele passou a vida inteira contribuindo para o corpo de Cristo, defendendo a verdade que o havia alcançado. E no final da sua vida, bem velhinho já, em meio aos livros, aos muitos livros, ele dizia: o que arde no meu coração até hoje é a fé que me salvou, é o Deus que me salvou, e por Ele vivo, e até onde Ele me der forças, quero declarar ao mundo o que Ele fez por mim. E é um pouco disso que nós vamos tratar hoje, porque existe uma fé que de uma vez por todas foi dada aos santos, uma vez por todas foi dada à igreja, e nós temos estudado um pouco sobre isso, né? Naquela fórmula do século VII, que já era uma fórmula estabelecida na igreja de Deus, e que era usada para reconhecer se alguém era um cristão ou não, como nós dizemos na última semana. Se ele fosse um verdadeiro cristão, ele não poderia deixar de confessar essas verdades. E era por essas verdades que esse homem de Deus estava dizendo: ainda arde o meu coração, essas genuínas verdades, né? Por elas eu vivo, é elas que eu anuncio, e ainda que me arranquem a própria vida, ninguém pode tirar a fé que uma vez por todas foi colocada no meu coração. Cristo, Filho de Deus, Deus de Deus, luz de luz, se fez homem, morreu pelos meus pecados, morte substitutiva pelos meus pecados. Sobre ele estava a minha pena, e sobre mim está a sua justiça. E ele vivia para anunciar essa fé, né? E ela ardia o seu coração. E havia 3 perguntas que se fazia a alguém que dizia ser cristão, para ver se verdadeiramente a sua fé era genuína. E essas 3 perguntas você crê em Deus, o Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra? Você crê em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, não é? Você crê no Espírito Santo? Você crê? A Trindade Santa é o objeto da fé da igreja. Por ela nós somos salvos, por ela nós somos família. Se Deus fosse um único ser pessoal e não 3, você nem saberia o que é ser família, né? Mas porque existe Trindade, existe família, existe amor, existe correlação entre os entes da Trindade. Por causa deles existe igreja, por causa deles existe comunidade, né? Por causa deles nós estamos aqui. O nosso bendito e único Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Eles são objeto do nosso culto, da nossa oração, da nossa adoração. Não há perdão de pecados sem eles, não há regeneração, não há vida de igreja, não há santidade, nada sem eles. Eles são o alvo da nossa fé.
Então nós não temos fé na fé, né? Hoje nós vemos por aí movimentos, se quanto mais fé você tem, mais coisas você vai conseguir. Não, isso é um movimento totalmente herético e equivocado. Nós temos fé em Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, né? Nós temos fé no Pai Criador, no Filho Redentor, no Espírito Santificador, na sua obra completa, total, o Deus triuno, Deus que adoramos, um em essência, três em pessoa, né? Não compreendemos tudo o que cremos, mas cremos em coisas que não compreendemos, como dizia Agostinho, porque a nossa fé é supra-racional, ela vai além da razão, e ainda que não compreendamos, confessamos. E os irmãos lembram que eu dei o exemplo na semana passada da aliança que era feita entre dois comandantes do exército quando saíam numa comitiva de guerra e se quebrava um vaso e cada um ficava com um pedaço do vaso. E quando um enviava um mensageiro ao outro com alguma mensagem com respeito àquela guerra que estavam travando, deveria levar o pedaço do vaso junto. Então, quando esse mensageiro chegava, o outro general, o outro comandante pegava o pedaço do vaso e via se encaixava com o vaso dele. Se não encaixasse, era um falso mensageiro, trazia uma falsa mensagem. Agora, se aquele vaso se encaixasse nas mesmas medidas do pedaço que tinha com o outro comandante, então a mensagem era genuína, poderia ser ouvida, poderia ser colocada em prática, né? Assim é a nossa fé. A nossa fé, ela tem um símbolo. Esse símbolo é como uma parte desse vaso. E se alguém vem até nós e não traz esta confissão de fé, nós não podemos ter comunhão com ele, nem recebê-lo como um irmão. Por quê? Porque ele nega a fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. Irmãos, se você não morasse em Joinville, e você chegasse aqui através de um GPS, de um mapa, você talvez não conhecesse o caminho até aqui, mas você chegou aqui, através desse instrumento que o trouxe até aqui, né? Essa é a fé nos traz até Deus, é um dom de Deus. Agora, depois que nós cremos em Deus, nascemos de novo, fomos regenerados, nós vamos começar a entender como chegamos até aqui, né? Que caminho nos levou até aqui. Nós vamos entender aquilo que é a fé que foi depositada por Deus no nosso coração. E essa fé, você não precisa entendê-la completamente de uma vez por todas, mas você não pode negar as coisas que a igreja confessa como verdades, porque disso depende a sua alma. E depois, com o passar do tempo e da sua caminhada com Deus, você vai entender muitas coisas que no começo você não entendeu, mas nós precisamos ter confissões, né? Precisamos ter coisas que foi dada a nós. Essa era a mensagem dos apóstolos. Quando Paulo fala na segunda epístola a Timóteo, que ele combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, isso não é uma frase cunhada para estar na lápide de qualquer crente, quando morre. É para estar na lápide de um homem de Deus como esse que eu citei no começo da mensagem, que verdadeiramente ele recebeu a fé, ele conheceu a fé, viveu por ela, a proclamou, a defendeu e morreria por ela, e até o fim guardou firme a confissão da esperança, até o fim. Então, como é que nós medimos os irmãos? Medimos pelo final. O final é sempre melhor do que o começo, né? Infelizmente, no começo nós vemos muitas pessoas empolgadas, muitas pessoas que dizem, agora eu entendi as coisas de Deus, vou servir a Deus, mas quando você vai perceber com o decorrer dos dias, o passar dos tempos, essa pessoa, ela não foi alcançada genuinamente pela fé que vem de Deus e que transforma a alma humana, né? Ela não foi regenerada pelo Espírito de Deus. Mas se ela foi, se genuinamente aconteceu algo dentro dela, então ela começa a crescer em Deus. E ela começa a ser uma atalaia de Deus, o defensor da fé, uma coluna de Deus. E ela vai caminhar toda a sua vida até o fim, defendendo a fé que recebeu.
Por isso, desde o começo dos primórdios da igreja, se alguém realmente era alguém que viria a ter comunhão com o povo de Deus, não poderia negar as coisas que a palavra de Deus diz, e eram a fé dos apóstolos. Então, irmãos, desde os primórdios foi cunhado algumas verdades descritas na Bíblia de maneira resumida. Imagine que você é um cristão novo. Quanto tempo você acha que você vai levar para ler a Bíblia e entendê-la, extrair dela algumas verdades? Muito tempo. E se você for diligente, vai ser muito tempo. Porque a vida cristã não é a vida igual à nossa sociedade atual, que você vai ali no McDonald's, pede um lanche pronto, num pão pronto, numa carne pronta, leva para casa e almoça, e isso demora no máximo 5 minutos para você adquirir. A vida cristã é uma vida de plantar, colher, plantar, regar, crescer, avançar, colher de maneira gradual, progressiva, dinâmica, mas que se estende e que há duração, como uma planta, como um menino, a duração de tempo para alcançar a maturidade até a colheita. A fé cristã é assim. Então é muito difícil entendê-la na nossa geração fast food, tudo pronto, né? É difícil. Talvez era mais fácil para as pessoas que ouviam a mensagem da semente sendo colocada num campo, devendo ser regada até brotar, florescer e dar fruto, né? Primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, como está lá em Marcos capítulo 4. Um progresso de fé genuína, desde o começo ao fim. Então nós nos decepcionamos muito, nós nos empolgamos como vemos alguém com um coração muito motivado, com aquela alegria que não passa de exterior, né? Muitas vezes algo que não passou da cabeça dele, mas que não alcançou seu coração. Nós nos empolgamos, passa-se o tempo, e aquela pessoa abandona Deus. Abandona Deus porque nunca teve a Deus, né? Porque nós que somos filhos de Deus, nós temos provado que o Senhor é bondoso, né? Pedro diz isso na sua primeira epístola, no capítulo 2. Se é que experimentastes que o Senhor é bondoso. E eu posso dizer, eu acredito que muitos de nós aqui, não conheço todos, mas muitos que eu conheço os frutos de arrependimento, posso dizer deles e de mim, nós temos experimentado que o Senhor é bondoso. Glória a Deus. E o Senhor não tem desistido de nós, né? Porque Ele não desiste dos seus filhos. E eles perseverarão até o fim, né? E no final das suas vidas estarão confessando que onde começou sua fé, começou confessando o Pai, Filho, Espírito Santo, confessando a substituição de Cristo naquela cruz, confessando a remissão dos pecados, confessando e aguardando ansiosamente dos céus o seu Filho, que nos livra da ira vindoura, né? Que virá para julgar vivos e mortos, que haverá ressurreição de mortos, os que fizeram bem para a vida eterna, os que fizeram mal para o castigo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos e todos os seguidores dele, né? Que rejeitaram a Deus e terão juízo da parte de Deus. Isso é a mensagem da Bíblia. E para aqueles salvos, para sempre com o Senhor estarão, diante da face do Senhor. Nós confessamos, não negamos. Vamos morrer por essa verdade, né? Eu lembro que uma vez disse para um amigo meu, que dizia, eu tenho muitas dificuldades com vocês, porque vocês fazem isso, aquilo outro. Eu via que ele estava seguindo por um caminho, que talvez o fim não era muito bom. Eu disse, o Senhor nos dê graça, irmão, para daqui a 30, 40, 50 anos, podermos olhar para nós mesmos e ver, graças a Deus, tenho permanecido de pé, não por causa de mim, por causa do Senhor. Graças a Deus, não tenho negado a fé no nosso Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Graças a Deus por isso. Graças a Deus, tenho olhado para a palavra de Deus com a mesma vida, vitalidade que vem dela para mim, desde os primeiros dias da minha vida de fé. Graças a Deus pelo alimento dado por Deus. Graças a Deus pela palavra de Deus. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus pelo Espírito, nosso Consolador. Deus conosco, o Deus da nossa santificação. Graças a Deus pelo perdão dos pecados.
Graças a Deus pela vida eterna em nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. E se nós crescermos nessa verdade, então nós podemos genuinamente no final da nossa vida olhar e dizer: valeu a pena, eu combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. O que nós temos visto no mundo hoje, irmãos? Nós temos visto no mundo hoje pessoas sem sentido nenhum de vida. Eles não sabem de onde vieram, para onde vão, o que estão fazendo aqui, não sabem o seu fim, não sabem por que estão lutando, nem pelo que estão gastando sua energia e perdendo seus dias. Graças a Deus se você e eu conhecemos a fé. Graças a Deus se Deus nos alcançou. Graças a Deus se os nossos olhos podem ser abertos pelo Espírito Santo. Graças a Deus se nós fomos regenerados por Cristo, né? Aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Graças a Deus se somos filhos de Deus, gerados de Deus. O Pai que nos gerou pelo Espírito Santo não nos jogará fora. Ele começou uma boa obra em nós e há de aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Miserável o homem que não tem essa verdade, que não tem vida, nem testemunho interior. Miserável homem. Não há miséria maior. Ele não crê no Filho de Deus. Ele não crê na ressurreição. Ele permanece nos seus pecados, né? Se não credes que Cristo ressuscitou, vã é a vossa fé e vocês permanecem nos vossos pecados. Mas se Cristo ressuscitou, como diz as Escrituras, né? E foi ressuscitado pelo Pai, como diz as Escrituras, pelo Espírito eterno, como diz as Escrituras, pelo Espírito de santidade, ele foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. É dele que nós recebemos graça, é dele que nós recebemos bênção para o serviço. É por ele que nós estamos aqui. É ele que nós cultuamos. O Deus que é o nosso sumo sacerdote, que penetrou nos céus e que nos aconselha a permanecer firmes na nossa confissão. Então, irmãos, vamos lembrar. Alguns pensam, por exemplo, que esse documento é um documento católico, que é uma reza católica, né? Mas não, esse é um documento da história da igreja. Ele diz: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu no ventre da Virgem Maria. Ele padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, morto, sepultado, né? Desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à destra de Deus, e de lá, de onde está, virá julgar vivos e mortos, né? Nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na Igreja de Deus, universal, né? Esse é o sentido da palavra católica, não romana, né? Cremos na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Se você não crê nisso, e veja, esse é um modelo trinitário, desde sempre, irmão. Desde quando Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome, no singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E também na bênção, que nós ouvimos muitas vezes, às vezes de maneira só, né, retórica: deixa eu te abençoar, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo. Desde sempre essa é a confissão dos apóstolos: o Deus trino, o Deus que é luz, o Deus que é eterno, infinito, imutável, o Deus que é Espírito, o Deus que é santo, justo, bom, onipresente, onisciente, onipotente, o Deus que não precisa de nada, de ninguém, o Deus eterno, que tem uma única essência divina e subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho, Espírito Santo. A realidade da verdade cristã, por ela nós vivemos,
por ela nós morremos. É dela que nós pregamos. É ela que nós anunciamos. Bendito Deus, santo, magnífico, o Deus da Bíblia. E o que nós encontramos nesse credo? Primeiro, nós encontramos algo, o que nós encontramos como objeto desse credo. Primeiro, ele é uma confissão de fé, é aquilo que nós cremos como igreja. Segundo, ele é um esboço para um ensino baseado nas principais doutrinas bíblicas. Há um esboço aqui. Você já viu um esboço? Você conhece um esboço, irmão? O índice de um livro, você conhece? Você tem todos os temas descritos naquele livro que vão ser desenvolvidos de forma mais expansiva, gradual. Mas quando você abre o índice, lá está todos esses temas, né? Então é um condensado, um esboço do ensino bíblico baseado em tudo que a Bíblia diz. Em terceiro lugar, este é uma guarda fiel para guardar a sua mente, sua cabeça desde o princípio da fé de heresias. Elas não correspondem com aquilo que é a fé, uma vez por toda dada aos santos pelos apóstolos do Cordeiro. Pode jogar fora na hora o que você entendeu, o que te disseram, o que foi pregado num púlpito. Se ela não se adequa com a fé dos apóstolos, descrita de maneira resumida no credo, use ele como uma guarda, para que você possa medir se aquilo que está sendo pregado é verdade. Porque se alguém vier aqui na frente, abrir a Bíblia e negar que Jesus morreu numa cruz, você tem algo para medir essa pessoa, né? Se às vezes você é novo, não tem as passagens da Bíblia todas na sua mente, né? Deus queira que nós possamos chegar a ter e desenvolver esse hábito de guardar no nosso coração, mas às vezes não temos. Mas nós temos a confissão, que é uma guarda da igreja contra heresias. Também ele foi escrito para dar continuidade. Lembra da corrida de bastão? Da fé de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Salomão, dos profetas, e que agora é nossa. Ele foi escrito para dar continuidade e legitimidade aos ensinos cristãos. Então, quando nós vamos pregar a Cristo, a pessoa recebeu a Cristo, você ensina o bebê novo em Cristo. Existe algumas coisas que você jamais pode negar. Essa é a fé que está descrita na Bíblia. Se você negar, talvez você nunca tenha sido regenerado pelo Senhor, né? E você dá aquela vacina, como nós falamos semana passada, no novo convertido, né? E também, irmãos, isso nos separa de todos os demais modelos de religião que existe. Isso aparta você para um lado e todo o resto para o outro. Você juntamente com a igreja, não você sozinho. Então, separar claramente a fé verdadeira dos desvios. E nós temos no credo apostólico um resumo da nossa fé. Amém? E o que significa a palavra creio? Nós falamos semana passada, vou lembrar os irmãos. Primeiro, confio, dependo disso. Não é? Você pode entrar no ônibus e dizer assim: eu creio que esse motorista, ele não vai bater até me levar ao centro. Isso não é fé, isso é credulidade, né? Não é fé, não é a fé da Bíblia. Não é a fé que arde no coração de um filho de Deus, não é essa. Se você vai entrar num avião, você vai crer que o piloto é bem treinado. Você acredita, né? Eu acredito que esse piloto seja bem treinado. Ele não vai deixar esse avião cair. Isso não é a fé da Bíblia. A fé da Bíblia é uma confiança que depende de Deus, que se entrega a Deus, que se lança nas mãos de Deus. Você diz: tenho confiança em Deus, deposito toda a minha confiança em Deus. Isso é o que a palavra creio significa. Por isso a fé que nós estamos falando aqui não é credulidade. É algo que realmente depende do objeto a quem ela é direcionada. E conhecer o objeto, que é o alvo da nossa fé. Em segundo lugar, nós vimos que essa palavra creio, ela traz consigo a ideia de comprometimento, né? Eu me comprometo com o Deus que estou confessando. Me comprometo totalmente com Ele. Minha vida é dele, né? E em terceiro lugar, nós vimos que a fé, ela denota obediência. Ou eu posso dizer em outras palavras, que a obediência é evidência que existe fé genuína no coração da pessoa.
Porque a palavra de Deus diz que nós somos salvos para a obediência da fé. O próprio ato de receber a Cristo é um ato de obediência, né? Deus anuncia que todos os homens em todos os lugares se arrependam e creiam no Evangelho. E há um ato de obediência quando eles recebem fé para isso, né? Há uma demonstração genuína que eles creram através da obediência, de confessar com a sua boca, de se render a Cristo. Há obediência da parte deles. Para a obediência que nós cremos, né? Mas não somente isso, crer também significa um fogo que arde no coração. Como nós dissemos semana passada, você pode ter o título, os nomes, pode ter os conceitos por trás deles e ainda não ter o espírito por trás, né? A realidade interior. Então existem muitas pessoas que falam tudo que está descrito no que falamos aqui, mas não tem realidade. Aliás, nem sabem o que estão dizendo. Estão papagaiando aquilo que alguém ensinou a falar. E não é esse o propósito que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma fé genuína, que tem fogo ardendo no seu coração. O fogo do Espírito Santo, da palavra de Deus. A realidade interior da vida. E, através dessa realidade, cresce em entender aquilo que tem dentro de si, em colocar em termos razoáveis aquilo que entendeu. O quem é Deus? Deus é o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Esse é o nosso único e verdadeiro Deus. Esse é o Deus que eu recebi. Esse é o Deus que me selou. Esse é o Deus que mora em mim. Esse é o Deus que eu confesso. Então você pode ter só os temas na sua cabeça, sem os conceitos. Você pode ter os temas e os conceitos. Eu oro que nós tenhamos uma fé completa, plenitude de realidade em Deus. Que nós conheçamos a Deus, conheçamos a quem amamos, como Michael Horton diz. Você acharia estranho se eu dissesse para você: eu me apaixonei por uma pessoa, mas eu não sei quem ela é, não sei onde ela mora, não sei o que ela faz, não sei qual é o temperamento dela, mas eu vou me casar com ela. Deve você dizer: você é um louco. Muitos cristãos, entre aspas, dizem que conhecem a Deus, mas eles não sabem nada sobre Deus. Absolutamente nada. O Deus deles é um ídolo. O Deus deles é outro Deus. Então nós precisamos ter a realidade interior, confessar a Deus, conhecê-lo e adorá-lo genuinamente como ele deve ser adorado, né? Então há fogo no coração, há realidade. E não só isso, irmãos. Essa fé é aquilo que guardamos, defendemos e por ela morremos. Amém? E não só isso. Não pense que você não tem uma ideia e você não tem algum tipo de fé. Todo mundo tem alguma coisa que acredita, pelo qual olha o mundo, como nós dizemos na primeira vez que nós começamos com essa série. Há um óculos pelo qual você olha o mundo. E isso são coisas que estão dentro da sua cabeça que você acredita ser verdade, não é? Qualquer pessoa que diz assim: eu creio em Deus, pode ser que está no nível dos demônios de Tiago, né? A Bíblia diz que em Tiago que os demônios creem e estremecem, né? Há muitas pessoas que dizem: eu creio em Deus. Que Deus? Né? Que Deus que você crê? Há pressupostos claros que deles partem todo o resto. Irmão, qual é o primeiro? Deus. Amém? Vou resumir toda a nossa investigação, relação, vida cristã, do começo ao fim, numa palavra de 4 letras: Deus. A partir daí começa tudo. A partir daí começa o mundo. A partir daí deve começar a visão de mundo, a cosmovisão. Tudo começa daí. Deus. Quem é o Deus que nós cremos? O Deus da Bíblia. Quem é o Deus que está descrito nas Escrituras? O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Se não começou daí, irmão, não tem nada de proveito. Nada. Você está desperdiçando a sua vida. Amém? Então há pressupostos. E esses pressupostos são para nós crentes. Oh, irmãos, que bênção, né? Quantos aqui se tornaram cristãos depois de mais algum tempo de vida? Você se tornou cristão em tal ponto da sua vida. Você não teve que regular tudo que você acreditava, né?
Estava tudo errado. A fé veio como uma avalanche, né? Ela desmanchou seu castelo inteiro, derrubou tudo. Mas é uma avalanche de alegria, de satisfação, de bênção, né? Porque a partir daquele momento, tudo mudou. Os seus olhos foram abertos e a vida de Deus entrou em você. E agora, na companhia de Deus e através da luz de Deus, você enxerga todas as coisas. Agora sim você enxerga. Antes você era cego, eu era cego. Antes estava morto, agora vivo. Antes surdo, agora ouço, né? Agora o Espírito Santo fez uma obra em mim. E eu, como aquela criança que desperta para a vida, já saio gritando, né? Já saio implorando por leite, por crescer, por avançar, né? E agora eu começo a ver o mundo. Eu não vi, agora vejo. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele abriu a luz para mim. Na tua luz nós vemos a luz. Amém? Agora nós partimos daqui. Então há pressuposto. E eu vou enfatizar mais uma vez. Você vai entender isso? Se você entendesse Deus, você não seria outro senão Deus. Guarde isso no seu coração. Você vai entender no limite da sua capacidade humana como uma criatura de Deus. Amém? Porque a fé ultrapassa o seu entendimento. Irmão, eu não entendo a Trindade, não vai entender mesmo. Eu não entendo as duas naturezas de Cristo, não vai entender mesmo. Eu não entendo como Cristo, sendo Deus, morreu numa cruz, não vai entender mesmo. Eu não entendo o mistério da igreja, não vai entender mesmo. Vai ter coisas que ultrapassam a nossa capacidade. Ultrapassam, mas não significa que não foram dadas a nós, que não nos foram doadas, né? Porque é algo que ultrapassa a razão, e não anula a razão, e não avilta a razão, mas está além da razão. Deus é supra-racional. E hoje nós vamos ver quem é o Pai, porque é assim que começa o credo, né, irmãos? Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem é esse Pai? Muito rapidamente. Quem é esse Pai, irmãos? O que isso significa? Né? O que está por trás dessa sentença? Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Primeiro está por trás de que Ele é um ser pessoal. Amém? Ele não é uma força. Ele não está na árvore, no vento, não sei aonde, né? Ele não é o Deus do panteísmo. Ele não é esse Deus. Ele não é o Deus também do teísmo aberto. Ele não é o Deus que criou todas as coisas, botou corda nelas e elas andam sozinhas agora. Ele é um Deus pessoal. Amém? É um Deus que criou as coisas e deseja relacionar-se com elas. E o principal objeto da relação de Deus é o ser perfeito que Ele criou, chamado homem. Que Ele criou puro, né? Que colocou nele a imagem dele, né? Que foi criado em justiça, retidão e santidade, né? Macho e fêmea o criou, para se relacionar com Ele. Desde o começo da narrativa bíblica, você vê esse Deus se relacionando com o homem. Você vê esse Deus no jardim todos os dias, tendo relacionamento com o homem. Então Ele é Deus Pai. Amém? E o que nos denota isso? Deus Pai é um Deus que nos trata como filhos. E eu vou enfatizar esse ponto para nós, né? João 1,14. Se você creu, você foi gerado de Deus. E agora você é um filho de Deus. Há uma história por aí que todos os homens são filhos de Deus. E nós temos que perguntar, em que sentido você está dizendo isso? Né? Porque a verdade neotestamentária é que os filhos de Deus são aqueles que nasceram de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Né? Essa é a verdade bíblica. E Deus nos trata como filhos. E nós vamos ter problema com isso, irmãos. Por quê? Porque nós vamos remeter à imagem de Deus como se fosse o nosso pai terreno, né? E quem sabe você não teve um pai amoroso. Quem sabe você não teve um pai bondoso.
Quem sabe você não teve um pai que cuidou de você. Quem sabe você não teve um pai que lhe protegeu. Quem sabe você não teve um pai que lhe instruiu, que o ajudou, que o guardou, que se relacionou contigo. Você não teve. Então você vai ter dificuldade com Deus. Glória a Deus. Nós temos a palavra de Deus. O Deus da Bíblia é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É um Pai diferente desse que eu descrevi, né? É um Pai que deseja relacionamento com seus filhos, né? É um Pai que dotou-nos da faculdade de nos relacionarmos com Ele. É um Pai que é Espírito e que é adorado em Espírito e verdade. É um Pai no qual nós oramos, ao qual nós oramos em Espírito. É um Pai que nós nos relacionamos. É um Pai que está conosco. É uma verdadeira figura de Pai, né? Por isso que quando Paulo ora em Efésios capítulo 3, ele ora ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a família. Ou seja, se existe família na terra, é porque Deus é o Pai. Se não existisse Deus, o Pai, não existiria família, sociedade, igreja, nada, não existiria. Mas porque Deus é Pai, de quem toma o nome toda a família sobre a terra, é esse que é o Deus que Paulo ora pelos Efésios. Ele dobra os joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, este Deus nos conceda. Ó, que Deus bondoso! Ele nos beneficia com aquilo que nós precisamos. Ele não nos trata como um carrasco. Ele nos trata como filhos, né? Mas eu preciso enfatizar também, e não há filho a quem o pai não corrija. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. Porque esse pai, ele deseja que seus filhos tenham um aproveitamento, né? Sejam participantes da sua santidade. Então ele é um Deus que nos gera, né? Nos regenerou. Ele é um Deus que nos sustenta. Ele é um Deus que nos guarda. E se não houver Ele nos guardando, não há quem possa nos guardar, irmãos. Não há câmera de segurança, não há empresa de segurança, não há alarme na sua casa. Se não, o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela, em vão você trabalha, em vão você come o pão de dores, né? Porque Deus os protege, os guarda, os sustenta, os provê. Aos seus amados Ele provê, diz o salmista, até quando eles dormem. É o Deus que nós adoramos, nosso Pai, né? Mas Ele não é o seu Pai só, tá? Como se fosse uma ilha. Se Ele é Pai, Ele é seu Pai e dos demais irmãos. E Ele é o Pai que o Isa citou no Salmo 133, né? Que suspira, que expressa satisfação, né? Quando os irmãos estão reunidos. E se você é participante dessa alegria em Deus, dessas delícias que existem perpetualmente na presença de Deus, então muitas vezes você estava numa reunião de oração e as palavras de um irmão arrancaram um suspiro de alegria de dentro do seu coração. Você disse, ó, que bom eu estar aqui. E se você é participante desse Deus, você estava numa reunião onde que se ouviu falar dele, e se você recebeu instrução sobre ele, e você pensava errado sobre ele, e você dobrou seus joelhos, dobrou sua face e disse, Deus, me perdoa, eu te entendia de maneira errada, eu não te conhecia de maneira genuína, eu te via de maneira tão diferente, mas a tua palavra, através da vida dos irmãos, me demonstra um Deus muito diferente do que me disseram. Tu és o Deus das Escrituras, o Deus que fez os céus e a terra. Que bom estar aqui, Deus. Ou quando você está aqui cantando com os irmãos, né? Cantando ao Deus do céu, se unindo aos santos e aos anjos que
oram e louvam dia e noite o Cordeiro e o Deus Criador, sentado no trono de todo o universo. Se você um dia teve essa experiência de estar junto com os irmãos, na presença de Deus, você talvez estava aqui e despertou assim: ó, quão bom é estar aqui, quão bom, agradável, que privilégio, é um bálsamo para a minha alma, é um bálsamo para mim, revigora, alimenta, sara as minhas feridas, né? É bom estar na casa de Deus, e a casa de Deus são os irmãos. É bom estar em comunhão com os santos. É bom porque ali está o Senhor da igreja. Ele é o cabeça da igreja, né? E Ele derrama esse óleo sobre a igreja, né? Esse óleo de alegria, esse bálsamo cheio de essências divinas, né? Essências as quais Ele foi ungido depois que foi entronizado à destra de Deus. E nós, igreja, participamos. E agora, isso arranca alegria do nosso coração. Se você não tem alegria na comunhão dos santos, irmãos, por que você quer ir para o céu? Hã? Você vai estar com os santos todos os dias, por toda a eternidade, né? Então quem não se alegra, né? Você está assim, que horas? Que horas que vai acabar? Ele já chega na reunião, que horas vai acabar? Que miséria, irmão, né? Que terrível miséria do coração carnal humano. Como nós devemos ser livres em Cristo Jesus, experimentar o gozo e a alegria que é fruto do Espírito Santo na presença do nosso Pai. Então é Deus Pai. Esse Pai nos trata como filhos, né? Corrige todas as nossas visões equivocadas de pai, nos introduz numa família, né? Agora nós lidamos com as nossas famílias, a visão de Deus como Pai. Imagina se você não conhece a Deus, como é que você vai lidar com seus filhos? E há uma grande responsabilidade. Deus os confiou essas crianças nas suas mãos. Como é que você lida com elas, né? Você lida debaixo da autoridade de Deus ou debaixo de loucuras inventadas pela sua cabeça, pela tradição que você recebeu dos seus pais? Ou você realmente tem adequado a sua visão à visão de Deus como Pai e agora tomou sobre si essa responsabilidade que é sua como Pai, de guiar os seus filhos pelas delícias da vida cristã genuína, pelo caminho da fé, pela instrução da verdade, para que haja gozo, satisfação no coração deles ao estar com Deus, em um relacionamento com Deus. Que miséria, irmãos, dos homens que têm estado em reuniões da igreja contando as horas para acabar. Há uma grande possibilidade de não haver nenhuma fé genuína no coração dessas pessoas. Uma pena. Há uma alegria no Espírito Santo em poder olhar a face dos irmãos e poder compartilhar daquilo que Deus nos deu, uns com os outros, no Espírito Santo, nesse livre acesso, né? Eu não estou vendo o seu coração, né? Você não está vendo o meu coração, não está vendo as minhas angústias, a minha insatisfação, eu não estou vendo as suas. Deus está, e Deus ministra bênção, graça, vida na sua casa, através dos seus filhos. Irmãos falam coisas que nós nem esperávamos, vindas direto do trono de Deus, para a nossa alegria, para o nosso conforto, para a nossa exortação, para a nossa edificação, né? E muitos irmãos têm provado isso, às vezes até pensam, será que alguém contou da minha vida, né? Por irmão, porque o irmão está falando coisas que são para mim, e são para ti mesmo, e são para mim, né? Não aponte a seta da palavra de Deus para o outro, é para você, exatamente para mim e para você, para a nossa salvação. Amém? E que o Espírito Santo possa realmente direcioná-la ao coração dos homens. Essa é a primeira coisa que nós vemos. Deus Pai, Pai que tem filhos, gerou filhos, sustenta os seus filhos. Oh, quanta angústia, irmão,
Quanto você tem trabalhado em vão, comendo pão de dores? Deus sustenta os seus filhos. Quanta angústia e tentativa de autoproteção, Deus protege os seus filhos. Deus guarda os seus filhos. E tudo que acontece com os seus filhos é a causa deles estarem debaixo da mão de Deus. O bem ou o mal dos seus filhos é na direção de Deus. Largue essa visão, o yin e yang de Deus, né? Isso é uma visão do filme Star Wars. O lado negro da força e o lado bom da força. Como se o lado bom da força fosse Deus e o lado mal da força o diabo. E tudo que é de mal vem do diabo, tudo que é de bom vem de Deus. Largue, sua vida está nas mãos de Deus, o Pai. Não vai cair nenhum cabelo da sua cabeça, que não seja permissão dele. E se algum mal vir, e permissão da parte de Deus, nós precisamos aprender a lidar com ele, né? Isso não muda o fato de Deus nos amar. Pelo contrário, lá na eternidade, nós vamos entender melhor, né? Nós na eternidade vamos entender todos os interpérios da vida, os porquês, porque nós vamos ver o final da obra de Deus, e o final é lindo, né? O final de um tapete é lindo. Você olha o tapete pelo lado da bordadeira, que ela está só com os fios entrelaçando ali, você não está vendo o que ela está produzindo, né? Então você olha, é um monte de fios, uma bagunça de fios. Mas se você vira pelo lado certo, você vai mudar a direção da sua visão. Então você vai descobrir as coisas pela ótica de Deus, que foram proveitosas para transformar o seu caráter no caráter de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Você não está na mão do diabo, se você é um filho de Deus. Se você não é, você está na mão do diabo. Tenha cuidado, ele é um destruidor, um assassino, um mentiroso. Quando ele fala mentiras, fala do que lhe é próprio. Se você não é um filho de Deus, você está na mão dele. Nisso não há meio termo. Amém? Há muitos religiosos por aí que dizem: nós somos filhos de Deus, estamos todos na mão de Deus. Não, pode ser que não. Caso você não seja um filho de Deus, você está andando segundo o curso desse mundo e nas mãos do príncipe da potestade do ar, chamado Diabo e Satanás, né? E ele destrói, mata, ele é assassino, mentiroso. Ele, quando faz as coisas próprias dele, são as coisas do seu próprio caráter, né? Então, se você não está debaixo dessa proteção de Deus, corra para Deus. Corra hoje para Deus. Amém? Corra hoje para Deus. Dobre os seus joelhos e corra hoje para Deus. A segunda sentença que nós encontramos é todo-poderoso, né? Criador dos céus e da terra. E alguém poderia perguntar: poxa, por que não começou Criador dos céus e da terra? Porque Ele é poderoso, né? Por que essa ênfase em Deus ser todo-poderoso, omnipotente, né? Por quê? Primeiro, para dizer que Ele tem todo o poder absoluto. Não há nada que seja impossível a Ele, né? Nada. Não há impossíveis para Deus. Ele criou todas as coisas do nada. Por quê? Porque Ele é o Deus todo-poderoso, o Deus que do nada traz a existir, o Deus que da morte dá a vida. Até um ventre amortecido como o ventre de Sara pode gerar um herdeiro por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus traz das cinzas a vida. Quando a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11 que Abraão ia sacrificar seu único filho porque Deus havia ordenado, a Bíblia diz que Abraão creu que Deus era poderoso para trazer Isaque das cinzas. Esse é o Deus todo-poderoso. Ele fez as coisas do nada. Do nada, irmão, você nem sabe, nem eu sei o que é trazer alguma coisa do nada. Faz um teste. Coloca à prova os profetas atuais. Coloca à prova eu vou declarar aqui. Vamos declarar aqui. Coloca à prova. Declara para o seu cachorro, vai para a rua. Veja se ele vai para a rua. Ele vai ficar te olhando assim, te ignorando, né? Chega em casa, agora diz assim: mulher, vai fazer um café para mim. Vai ver se ela vai fazer o café.
Veja se a sua palavra tem poder, coloque à prova. Vou decretar aqui. Eu vou decretar aqui e vai acontecer o que eu decretar. Ah, você é Deus? Você traz as coisas do nada à existência? Não, você não é Deus. Mas quando Deus fala, então é como uma mágica, né? Deus fala e uma árvore adulta aparece, né? Por isso que eu creio que Deus fez o mundo em 6 dias, né? E daí há uma briga aí, porque, não, mas será que Deus não usou um processo evolutivo para trazer as coisas, para elas irem se formando, então, não. Se Deus disser haja o sol pode existir já em idade adulta. Se Deus disser haja um homem, e Deus quisesse, ele existiria em idade adulta. Não precisaria ser uma ameba, depois algum ser que se evolui pela seleção natural para daí virar um homem. Não, é Deus, o Todo-Poderoso Deus. Ele fala, e quando Ele fala, as coisas acontecem, né? Então nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Então, quando os profetas, os salmistas estão adorando a Deus, Deus, nós estamos aqui para te louvar. Tu és o Criador dos céus e da terra. Sabe o que eles estão dizendo, irmãos? Estão dizendo: Deus, nós estamos aqui para te louvar, o Deus onipotente. Somente tu, Jeová, tu fizestes os céus e os céus dos céus, com todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles tem. Tu vivificas todas as coisas, e os exércitos dos céus te adoram. Neemias 9:6. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Esse é o Deus que nós adoramos. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que traz do nada a existência. O Deus que gera no ventre de uma virgem. O Deus que não há impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossíveis. Mas cuidado, preciso dar uma palavra de advertência. Veja as promessas de Deus. Não vá atrás de promessas de homens em nome de Deus, né? Os homens mal intencionados fazem promessas em nome de Deus que Deus nunca disse para eles fazerem. E há a verdade que cairão nas mãos do Deus vivo, que é fogo consumidor. Um dia serão julgados pela ousadia de dizer em nome de Deus aquilo que Deus não disse. Então esses homens pegam uma irmã simples, da roça às vezes, que não tem instrução nenhuma, e dizem: irmã, você vai louvar. Eu estou profetizando, Deus me disse que você vai louvar. E a irmã não sabe nem assoviar, né? Ela não sabe cantar. Ela não tem o dom nenhum para aquilo. E ela abraça aquela mentira como se fosse uma promessa de Deus. E ainda quando você, com a verdade, você chega para a irmã e diz: irmã, talvez esse homem, ele tinha má intenção com a irmã, queria enganar a irmã. Procure o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é o que Deus diz. E é esta palavra que não voltará vazia. Não a palavra desse falso profeta, né, que falou em nome de Deus. E às vezes você fala isso, a pessoa diz: não, aí já vem o diabo querendo tomar a minha bênção, né? Porque o profeta disse, e Deus disse. Se Deus disse, aí vai dizer assim: e Deus é poderoso para fazer o que Ele disse. Ah, sem dúvida. O problema é que o que Ele disse não é o que disseram para você que Ele disse. Esse é o único problema. Deus é poderoso para cumprir aquilo que Ele prometeu. É nessa fé que nós nos embasamos. Então cuidado com o fulano disse, o ciclano disse, em nome de Deus. Veja o que Deus disse, porque nenhuma das promessas de Deus ficou sem cumprimento. Nenhuma. Por isso que os evangelistas vão mostrando cada ponto das escrituras, da vida de Jesus, e dizem: isso aconteceu porque estava escrito. Ou seja, Deus havia prometido. Isso aconteceu porque estava escrito, né? A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. E quando Jesus nasce, o que Mateus faz? Isso aconteceu porque estava prometido. E se Deus disse, Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele diz. Sua palavra não voltará para si vazia. Ela prosperará naquilo que foi enviada.
Esse é o Deus Todo-Poderoso, não é? Mas ser todo-poderoso denota mais uma coisa, irmãos, que Ele é soberano, que Ele não tomou o poder dele de ninguém, Ele tem poder em si mesmo, não é? Então daí vem, Ele não precisa de você, não precisa de mim, Ele está separado daquilo que Ele criou, Ele sustenta todas as coisas que Ele criou, mas Ele não precisa delas, não precisa delas. Ele é o Todo-Poderoso, soberano, né? Ele chama as estrelas e elas têm que se apresentar na sua presença, né? Ele chama a existência as coisas que não existem. É o Todo-Poderoso, soberano. Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Ele não deve nada a ninguém. Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim. Não blasfeme contra Ele. Não blasfeme contra Ele. A situação humana é a miséria total por causa do pecado. E desta miséria total vem morte, destruição, todos os intempéries dessa vida, todas as violências dessa vida, assassinatos, roubos, todas vêm dessa miséria proveniente do pecado. E aí alguém participa dessa miséria, por causa de ser um ser humano caído, olha para Deus e diz assim: eu não aguento mais, né? E fica blasfemando uma hora contra Deus. Será que porque Deus não te fulminou na tua primeira blasfêmia? Aí a minha resposta é: por causa da sua longanimidade e da sua benignidade, sua misericórdia. É por isso que você está vivo. Porque Ele não precisa de você e de mim. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele é o Deus que criou a matéria, o tempo, o espaço, e Ele é separado de tudo isso. Nele nos movemos, vivemos, existimos. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Ele não precisa de nada. Ele pode tudo. É o Deus digno de ser adorado. E toda a providência que vem da mão dele, então, toda a providência que vem da mão dele é adequada. Senhor, eu recebo todo o mal e bem que da tua mão tu me enviaste. E quando o Senhor soberanamente permite que você receba os frutos daquilo que você plantou, agradeça a Ele. Talvez você nem colheu tanto como deveria colher. Aí atribua isso à misericórdia dele, né? Mas soberanamente Ele permite você sofrer o dano do seu mal, né? Agora veja que diferença tem isso do meio neopentecostal, por exemplo, né? Irmão, acho que tem tribulação na tua vida está indo mal, irmão, tu está ofertando pouco, irmão, tem um negócio ruim contigo, vamos orar aqui, tem uma coisa ruim na tua vida. Isso é a coisa do diabo, irmão, né? Um filho de Deus, irmão, um filho de Deus está na mão do diabo, debaixo do domínio do diabo, e tem que começar a fazer um monte de coisa para escapar do domínio do diabo, né? É um Deus fracote, irmão, é um Deus estranho, não é o Deus da Bíblia, é uma imagem de Deus equivocada. Não caia nessas ignorâncias. O Deus da Bíblia tem filhos, Ele é todo poderoso para com seus filhos. Ele cuida dos seus filhos. Se há problemas com seus filhos, esses problemas estão debaixo da soberania de Deus. Não blasfeme contra Deus. Receba aquilo que Deus te deu, ainda que sejam os frutos dos teus pecados, né? Receba de bom grado. Agradeça a Deus, aprenda, mude. Deus é todo poderoso, soberano. Soberano significa que tem Ele e o resto, né? Ele e todo o resto. E Ele faz o que lhe apraz. Eu terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia. Eu compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Romanos capítulo 9. Pare de orar como se Deus devesse alguma coisa para você.
Comece a orar como se aquela respiração que entrou na sua narina agora fosse por causa da providência do Deus soberano. Pare de colocar a culpa em Deus das suas misérias. Reconheça que Deus é soberano. Ele te deu? Deu. Aprenda a olhar para o seu sofrimento e descobrir qual é a causa dele. Mas se ele permitiu que acontecesse, aprenda a olhar para o seu sofrimento. Aprenda. Onde está a sementinha que você plantou no passado? Não é? Será que isso não é uma correção da parte do pai que ama? Porque o pai que ama corrige os seus filhos. Não é? Nós estamos numa geração, irmãos. É só você ver a situação contra a autoridade, né? Por que está desse jeito? Porque não existe autoridade. Nós vivemos uma anarquia. Cada um faz o que é bom aos seus olhos, como se não houvesse amanhã e não houvesse autoridade nem governo. Essa é a nossa situação, né? E nós tendemos a pegar essa ótica e apontar para Deus. Nós não entendemos? Então, quando você sofrer, entenda que Deus continua sentado no mesmo lugar. Quando aconteceu a situação na sua vida, bateu o carro, coisas até ridículas que nós blasfemamos contra Deus, o pneu do carro furado, né? Estourar alguma coisa no carro, entenda, Deus continua no mesmo lugar, né? Quando você não conseguiu o dinheiro que você estava correndo atrás, Deus continua no mesmo lugar, governando no mesmo lugar, poderoso igual. Receba aquilo que vem da parte dele, pare de botar a culpa nos outros. Porque a minha mãe era assim, meu avô era assim, meu avô me fez assim, por causa dele eu sou assim, né? É uma coisa, irmãos, fora da realidade bíblica, para alguém que quer pegar a culpa dos seus próprios pecados e lançar sobre o outro. Mas é melhor que já esteja morto o outro, né? O pai morreu, bota no pai a culpa. O avô morreu, bota a culpa nele, né? Porque não assume os seus próprios erros diante de Deus. E não vê que está colhendo os frutos dos seus próprios erros, da sua falta de decisão por Deus, né? E Deus soberanamente permite. Glória a Deus por isso, porque Ele permite. Glória a Deus por isso. Ah, não vi nenhum glória a Deus agora, né? Eu falo de alegria, né? A sofrimento não, a sofrimento deixa para o diabo, irmão, né? Vai vir dele, se vir, vem dele, não, de Deus não, me livra dessa. O seu Deus é meio estranho, irmão. É o Deus do Star Wars, é o lado, né, mas é o lado bom da força no filme, né? Porque o sombrio e o bom estão no mesmo peso, às vezes o bom vira sombrio, o sombrio vira bom, né? Deus está acima do bem e do mal. Quando Deus diz, até o diabo obedece. Você sabia disso? Sabe essa história? Eu já contei alguma vez aqui. Uma velhinha no campo, que orava a Deus pelo seu sustento, e um satanista que adorava o diabo disse: vou pregar uma peça nessa velha. E encheu um caminhão de compras, e mandou 2 dos seus empregados até a casa da senhora, e disse assim: quando ela perguntar quem enviou, você diz: foi o diabo. E chegou o caminhão de compras, ela já dando glória a Deus: obrigado, Senhor, pela providência divina, obrigado, das tuas mãos eu recebo com ações de graças, glórias a ti, Senhor. E os 2 motoristas já estavam cuspindo fogo, né, irmão? Porque deu errado. E para eles tentar fazer o que o patrão tinha dito para eles fazerem, eles disseram: a senhora não quer saber quem mandou? Daí andava mais um pouco, descarregava uma caixa: mas a senhora não vai perguntar quem mandou? Aí andava mais um pouco, descarregava mais as caixas: não, a senhora não vai perguntar. A senhora: meu filho, disse a velhinha, quando Deus manda, até o diabo obedece. Esse é o Deus de uma senhora que lia a Bíblia no meio do mato, né? Não é o Deus da cristandade atual.
O Deus da cristandade atual não sabe diferenciar entre prosperidade e providência. Não sabe diferenciar. Aquilo que não é enriquecedor é maldição. Né? Eu lembro que uma vez eu estava terminando de tomar refrigerante, não aconselho tomar refrigerante. Eu tinha um pinguinho e eu não gostava daquele negócio sem gás, joguei pela pia. Aí alguém disse para mim assim, veja a mentalidade sobre Deus que essa pessoa tinha. Joga fora mesmo, isso aí traz coisa ruim. Por isso que está jogando fora. Eu falei, não, estou jogando fora porque eu quis. Traz miséria. Traz miséria. Que Deus é esse, irmão? É o Deus do candomblé, é o Deus da magia negra, só pode? Joga um sal grosso ali que sai a macumba, é isso que a Umbanda faz, para desfazer um feitiço. O pai de santo tem que pegar o sal grosso e jogar. Hoje nas igrejas pentecostais, jogo neopentecostais. Joga o sal grosso, né, para desfazer feitiço. Né? Que Deus é esse, irmão? Não é o Deus dessa velhinha, porque ela lia as escrituras. O Deus soberano mandou providência, né? Se tivesse mandado dificuldade, dizia, graças eu te dou, Senhor, não mereço nem a vida. Hoje o Senhor me deu vida, respiração, tem sustentado a minha pecaminosidade, ainda existo pela tua longanimidade, a tua completa longanimidade me salvou. O que eu quero mais? O que eu quero mais nessa vida? Tudo que tu me dá é tua providência, Senhor. Se tu queres me prosperar, te dou graças. Se eu sofrer dificuldade, te dou graças, Senhor. Em tudo te dou graças, porque essa é a tua vontade em Cristo Jesus. Irmãos, entendem? E em último lugar, irmãos, Ele criou os céus e a terra. Você ensinou isso para o seu filho? Não? Quando ele chegar com 12 anos na escola, ele vai ensinar que uma explosão, vão ensinar para ele, que uma explosão em algum momento deu início ao céu e à terra. Você já ensinou para o seu filho? Ensine, explique, reexplique, faça estudar. Vai estudar você para ensinar para ele. Vai estudar direitinho, porque é sua responsabilidade para livrá-lo das mãos do diabo. Né? Porque, sabe qual é a tendência moderna, irmãos? Eles vão pegar um menino desse, que ouviu do pai, assim, Deus criou os céus e a terra, só, mas sem nenhumas considerações. E a primeira coisa que vão dizer para ele é acuá-lo com a seguinte frase: você não acredita que foi Deus que fez o céu e a terra, né? Você não acredita nessa bobagem de um homem feito do pó da terra. Você é mais inteligente que isso. Aí aquele menino já... Né? Se ele tiver um pouco de ousadia, então esse tutor maligno vai fazer o quê? Segunda estratégia: colocar toda a sala contra ele. Estamos aqui falando sobre a evolução e a teoria da evolução de Darwin. Fulano ali não acredita, mas eu acredito que a maioria aqui acredita, não é? Daí todo mundo, é verdade, ele é um burro, é um ignorante. Como se aquilo fosse verdade e o que a palavra de Deus disse fosse mentira. Né? E daí o que acontece? Ele vai começar a viver sozinho em algum canto. Né? Vai começar a viver sozinho num cantinho e todos não vão brincar com ele, porque eles vão se juntar com os que pensam igual contra ele. Ele vai precisar de você. Ele vai precisar de você para mostrar para ele que foi Deus quem fez. Ele vai precisar de você para apresentar para ele cientistas que creem piamente que Deus fez. Que isso não extrapola em nada aquilo que eles aprenderam com a ciência. Porque pouca ciência te afasta de Deus, muita te aproxima dele. Eles acreditam em Deus. Foi Deus que fez. Porque acreditar nisso, que todo mundo vai dizer que é a verdade, contra o que a palavra de Deus diz, é acreditar que surgiu um coelho da cartola, sem coelho, sem cartola e sem mágico. Acreditar que uma explosão
trouxe tudo à existência. Agora, a sua fé é mais racional que isso. Você tem que ter mais fé para acreditar na evolução do que acreditar em Deus e o Deus Criador. Porque se pressupõe um Criador. E se pressupõe que esse Criador, ele é capaz de fazer o que ele quiser pelo seu poder, que é onipotente. E se pressupõe que ele falou e tudo veio a existir. Então, existe um ente, o motor que gerou todas as coisas, a causa não causada de todas as coisas, o primeiro, Deus, e a partir dele, tudo. Por isso que começa aqui, irmãos, Criador de tudo, Criador das hostes celestes, Criador dos céus, Criador de todas as dimensões que existem, Criador dos seres celestes, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins, Criador dos anciãos, das criaturas mais antigas de todo o universo, Criador do templo à sua destra, com tronos, coroas, né? Com anjos, com um arco-íris ao redor, com todas aquelas visões claras, bíblicas, da majestade nas alturas. Ele que criou tudo aquilo, ele criou o mundo invisível, e do nada criou todas as coisas, ex nihilo, do nada, no espaço de 6 dias, e tudo muito bem. Sabe o que isso nos leva a crer? A bondade de Deus e a beleza de Deus em todas as coisas. Que miséria se você passa pelo mundo que Deus fez, ainda que esteja contaminado por algum nível de maldição. Mas que miséria se você passa por ele e não enxerga que Deus o fez, que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, o Deus que fez o mundo, tudo que neles há, o princípio de beleza supremo. Quando a gente olha para uma montanha e tem um degradê de verde na montanha, esta é a obra de Deus. Ela revela atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. Você olha para as coisas que Deus fez e você admira a beleza do Criador e da sua criação. Você sabia que você é um mordomo da criação de Deus? Você sabia que você foi posto no mundo e você tem um mandato cultural? Você cuida da criação de Deus. Você zela pela criação de Deus. Você usa ela, você a cultiva, você come dela. Sabe quando Agostinho estava discutindo? Agostinho, antes de se converter, ele era adepto de uma seita maniqueísta. E esses homens diziam que a matéria era má. E num confronto do mestre de Agostinho com um cristão, um bispo cristão, o bispo cristão deu um cheque mate no mestre de Agostinho, e Agostinho estava sentado com o seu mestre. Sabe qual foi o cheque mate? Nós cristãos cremos que Deus criou todas as coisas. E há beleza e proveito nas coisas que Deus criou. Vocês dizem que toda a criação é má. Pergunto, se toda a criação é má, por que vocês usam dela para se alimentar? Se toda a criação é má, por que vocês se alimentam? E diz que desmontou-se o maniqueísmo para Agostinho naquele dia. E como não tinha saído, o mestre disse assim: essas coisas são mistérios ocultos somente para nós, meus alunos. Eu vou explicar para vocês depois. Mas ele nunca ouviu nenhuma explicação sobre isso, porque não existia explicação sobre isso. Se a matéria é má, por que você usa dela para o alimento? Mas se Deus criou todas as coisas para proveito nosso, então nós usufruímos delas, né? Nós cultivamos elas, nós usamos elas, e nós cuidamos delas, guardamos e protegemos elas. Essa é a visão equilibrada, bíblica. De onde vem isso? De Deus ter criado todas as coisas. É daqui que vem. É daqui que vem a beleza. É daqui que vem a bela roupa.
não poluída pelo pecado. É daqui que vem a bela pintura, a bela música, as belas artes. É daqui, de Deus, do Deus que tudo criou. E é para esse Deus que nós cantamos, é esse Deus que nós adoramos. E nós somos criação dele. Somos feitura dele, como isso diz. Muito mais agora como igreja, feitura de Deus. Uma arte feita pelas mãos de Deus. Somos o vaso de Deus, né? Moldados por Deus. Vasos de misericórdia. Vasos do favor de Deus. Então, nós adoramos a Deus e nós confessamos a Deus. Proclamamos